Conta-se uma história muito famosa de vários pastores, teólogos conversando acerca da doutrina mais importante ou diferenciadora da Bíblia, do cristianismo, que difere de outras religiões. Os pastores debatendo sobre isso, os teólogos, disseram assim, não, a fé ou acreditar no invisível, não, isso tem no cristianismo, mas tem em várias religiões, acreditam naquilo que eles não veem. Aí o outro disse, não, a vida após morte, a vida no céu. Aí não, várias religiões falam de um paraíso e tal, e começaram a elencar vários temas. Sacrifício, obediência e uma série de questões. Mas eles não chegaram a um denominador comum. Conversando, perceberam que essas realidades, essas doutrinas, elas estavam presentes no cristianismo e em várias outras religiões. Até que um grande escritor entrou na sala. Um grande escritor chamado C.S. Lewis. Ele entrou na sala e viraram para ele e disseram assim, olha, a gente está aqui debatendo um maior tempão qual seria a doutrina que difere o cristianismo de outras religiões. Na verdade, é uma doutrina que só tem no cristianismo. E aí o C.S. Lewis deu um sorriso e falou assim, essa é muito fácil, é a graça. Falou isso, saiu da sala e todos se entreolharam e perceberam que a graça é um assunto comum apenas no cristianismo. Em outras religiões, a pessoa, para viver o céu, para viver a salvação, ela precisa fazer algo. Mas no cristianismo, é a graça que nos salvou. Não é por mérito, não é por realizações, mas pela graça que nós somos salvos. A justiça que nós estamos caminhando e entendendo nessa aula, ela foi liberada na nossa vida pela graça de Deus. Esse é o tema da nossa aula de hoje, nessa aula, nesse vídeo. Graça, o veículo da justiça. Romanos 3, verso de número 24. Romanos 3, verso de número 24. A Bíblia diz assim, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Outro texto está lá em Tito, capítulo 3, verso 4 ao verso 7. Diz assim, mas quando apareceu a benignidade, o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Verso 7. Para quê? Com qual finalidade? Para que, sendo justificados pela sua graça, justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Eu e você fomos justificados pela graça de Deus. A justificação que levou a nossa penalidade, nos deu uma nova vida agora, uma boa posição para com Deus, que nos fez receber tudo que nós falamos já nos outros vídeos, recebemos pela graça de Deus. Graça é o assunto único do cristianismo. Graça é o meio pelo qual Deus nos salvou. Efésios 2,8 diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Recebemos mediante a fé, mas a salvação foi pela graça. A justificação foi nos dada pela graça. Graça, gente, não é um assunto apenas para alguém que não é cristão e precisa entender o amor de Deus. Graça também é um assunto para alguém que está caminhando na fé cristã. Quando você olha para Paulo dizendo a Timóteo, na primeira carta que Paulo diz a Timóteo, Paulo diz para ele, olha, fortifica-te na graça. Timóteo já era um líder e devia se fortalecer na graça. A própria Bíblia nos ensina que podemos crescer na graça, no entendimento dessa graça. Então, graça não é uma coisa simplesmente para converter um pecador a justificado. Graça é um assunto que eu e você precisamos entender, seja nós líderes, seja nós querendo o amadurecimento, é algo fundamental
para a fé cristã. Deus concede a graça, diz a Bíblia, àqueles que são humildes. Ou seja, Deus concede o seu favor àqueles que reconhecem que precisam dele. Interessante quando a gente pensa assim, porque toda a loucura que muitas vezes as pessoas criaram acerca do assunto graça, ela precisa ser desfeita, porque viver a justificação, viver sem medo de Deus, é viver com um entendimento claro sobre a graça de Deus. Por isso, eu quero caminhar com você nesse vídeo e no próximo, falando sobre as verdades bíblicas sobre a graça. Primeiro, quando a gente vai num bom dicionário de hebraico ou de grego, você vai perceber que a palavra no hebraico fala de favor, de aceitação. A expressão chega a falar de charme, beleza, elegância. Quando a Bíblia diz enganosa é a graça e vã a formosura, ele está falando dessa beleza da mulher. Essa graça, em alguns contextos, fala dessa beleza, aceitação que Deus traz. No Novo Testamento, a palavra no grego, ela é charis, que indica uma boa vontade que Deus tem para com o homem, a aprovação, o favor não merecido, que talvez seja a definição mais famosa da graça, né? Favor não merecido, dom, poder presente. Quando nós olhamos para a graça, ela não é apenas um favor não merecido, ela também é um poder. Nós vamos perceber que essas duas definições, tanto favor não merecido como poder, elas são cruciais para vivermos a realidade da graça de Deus. Mas vamos ver essas verdades bíblicas sobre a graça. Eu coloquei aí na projeção para você que a graça, ela fala de uma procura de Deus, uma expressão de Deus procurando o homem e não o homem procurando a Deus. A primeira verdade bíblica sobre a graça, que já está aí, você pode ver na sua tela, é que graça não é o homem procurando a Deus, mas Deus procurando o homem. Irmãos, essa definição, quando a gente para pensar nela, a gente percebe que não foi o homem no jardim que, quando pecou, procurou a Deus. Nós sabemos que quando Adão e Eva eles pecaram, eles fugiram. Ao invés de procurarem a Deus e se arrependerem, pedirem perdão, eles se escondem. E quem é que procura o homem no jardim? É Deus. Agora, por que a graça faz isso? Por que aquele que é tão grande é aquele que está procurando, aquele que deveria, na verdade, estar procurando a Deus? Porque na sua graça, irmãos, e nós já percebemos isso logo na Velha Aliança, logo no Velho Testamento, e a graça não é uma doutrina exclusiva da Nova Aliança. A graça é presente desde a criação. Se você olhar bem, são 6 dias criando o jardim, 6 dias preparando tudo que o homem precisa, água, fruto. O homem vai ter sede, Deus faz a água. O homem vai ter fome, tem o fruto. Um jardim maravilhoso. E só no 6º dia, Deus cria o homem. Interessante você pensar isso, porque o homem não trabalhou. O homem não fez por merecer o jardim. Quando o homem foi formado, o jardim foi dado ao homem. Não porque ele fez por merecer, mas pela pura graça de Deus. Pelo puro favor não merecido de Deus, o homem recebe. O homem recebe o jardim. Agora, para pensar, Deus não tem necessidade de criar o homem. Uma vez eu vi um escritor dizendo que Deus se sentiu sozinho, por isso criou o homem, por isso criou a mulher, porque ele não queria ficar sozinho. Mas, irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade maravilhosa, ela é autossuficiente, toda poderosa. Deus, o nosso Deus, é todo poderoso, irmãos. Ele é autossuficiente, ele não tem falta de nada. Então, peraí, Deus então não cria o homem para ter companhia. Deus não cria o homem para o homem conseguir dar alguma coisa para Deus que Deus mesmo não tenha dado. Agora, por que Deus cria o homem? Talvez os pais e mães poderiam dizer, né? Eu tive o meu filho, mesmo sabendo que eu tenho uma trabalheira toda com ele, que ia ter que comprar coisas, quer fazer coisas, quer perder o sono. Muitos pais falam, mas eu queria alguém para que eu pudesse compartilhar, para que eu pudesse andar, para que eu pudesse caminhar, ensinar o que eu aprendi. O pai, então,
está dizendo algo. Eu não criei o filho simplesmente pelo que ele pode me dar. Eu criei um filho porque eu queria dar algo para ele. Irmãos, quando Deus cria o homem, não há nada que o homem possa dar a Deus. Deus não tem nada que eu e você possamos dar que ele já não tenha recebido, porque ele é o criador de tudo. Deus não cria o homem pelo lucro que o homem poderia dar. Deus cria o homem porque ele quer ensinar, se derramar. Irmãos, é muito amor, é muita graça. É tanta graça que Deus faz esse homem a sua imagem e a sua semelhança. Deus coloca um valor no homem quando ele faz o homem a sua imagem e a sua semelhança. Deus transfere ao homem esse valor intrínseco. Eu acho muito forte que quando você pergunta para a maioria dos pais qual foi a hora que eles amaram o filho deles, eu nunca ouvi a pessoa me dizer assim: Drummond, eu amei meu filho quando ele completou 18 anos e ele passou na faculdade para federal para eu não pagar nada da faculdade dele. Nunca ouvi um pai dizer assim para mim: eu amei meu filho quando ele tinha 5 anos e com aquela vozinha melosa ele disse: papai, mamãe, te amo. Irmão, não foi declaração de amor, não foi passar no vestibular, não foi boas notas no colégio. Pai e mãe naturais, homens, pessoas falhas, dizem que amaram seus filhos não foi pelo que eles fizeram para eles. Tem mãe, gente, que chega a testemunhar para mim e diz assim: Drummond, pastor, eu amei meu filho quando eu soube que estava grávida. Quando eu vi aquela imagem pequenininha ainda na ultrassonografia, eu chorei. E ali eu já podia dar minha vida pelo meu filho. Ora, nós, seres humanos imperfeitos, estamos dizendo que amamos a vida de alguém, não pelo que ele fez algo, não pelo que ele realizou, não pelo que ele trabalhou para ter, mas simplesmente porque ele existe. O amor de Deus, o valor que Deus nos deu, irmãos, não está naquilo que nós fizemos, está no fato de que fomos criados à imagem e semelhança dele. Ele nos deu um valor intrínseco. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Deus que procura o homem, procura por quê? Procura porque esse homem, para Deus, é valioso. Porque você nunca vai procurar o que você não valoriza. Se você perder uma moedinha de 1 centavo, aquela moedinha pequenininha, né? Não sei nem se está em circulação ainda, mas aquela moedinha pequenininha de 1 centavo, se você perdeu no seu bolso, eu duvido que você gastaria 30 minutos procurando essa moeda. Agora, gente, se você perder aquela nota nova aí de R$200, já viu aquela nota nova de R$200? Imagina que você botou uma nota nova daquela de R$200 no bolso e você perdeu. Irmão, você perdeu em casa, você vai varrer a casa toda, limpar a casa toda, mover os móveis do lugar para procurar, é ou não é? Você e eu não procuramos uma moeda de 1 centavo, mas eu e você gastaríamos muito tempo procurando uma nota de R$200. Por quê? Porque você só procura o que você valoriza. A graça não é o homem procurando a Deus, é Deus procurando o homem. E o fato de Deus no jardim estar procurando o homem, dá a esse homem o valor, a medida de valor que ele tem. Olha para Jesus em Lucas capítulo 15, nas famosas parábolas da graça. Quando você olha aquelas famosas parábolas, a parábola do filho pródigo, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, repare uma coisa. As duas primeiras, da ovelha perdida e da dracma perdida. Repara que o foco é a procura. Repara que o foco na parábola é sobre procurar. Uau! A ovelha perdida vai embora. Uma só, gente. Uma só ovelha vai embora. Se perde. Segundo o que Jesus conta, o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha perdida. Eu gosto muito dessa parábola, irmãos, que ela fala do valor do indivíduo. A gente hoje tem dado tanto valor aos 99, tanto valor à multidão. Entenda-me bem. Eu e você devemos dar valor à multidão porque a multidão é formada de indivíduos. Mas às vezes nós perdemos o valor do indivíduo porque estamos olhando só a multidão. Sabe o que o pastor está dizendo ali? Se só houvesse você, o bom pastor teria dado a vida dele
por causa de você. A religião, gente, ela massifica na multidão, mas o evangelho fala do valor de um indivíduo. O pastor procura, pega a ovelha, coloca no braço e volta feliz. Agora, a segunda parábola, a ênfase de novo é a procura. Agora a mulher perdeu a dracma e a figura da mulher fala da igreja. A igreja é um instrumento de Deus que procura as dracmas perdidas. A dracma perdida era uma moeda financeira que simbolizava o perdido, o ser humano. O ser humano perdido estava ali simbolizado numa questão monetária. Acho interessante que aquela dracma, aquele valor perdido não era muito. Mas, irmão, dinheiro é algo que tem o seu valor intrínseco nele mesmo. Quando a gente pega uma nota, né? Falei aqui de uma nota de R$200. Você pega uma nota de R$200. Se eu amassar a nota, você ainda quer. Por quê? Porque embora amassada, ela tem um valor nela mesma. Se eu pisar e sujar essa nota e te oferecer, você ainda quer. Porque embora ela esteja suja, ela tem um valor intrínseco nela. Irmão, embora você e eu possamos estar amassados pelas circunstâncias, sujos no pecado, a graça ainda nos procura. Por quê? Porque tem um valor intrínseco em você dado pelo seu Criador. É lindo, gente, que a mulher ela procura essa moeda perdida. Quando ela acha, ela celebra. Ela vibra com aquela moeda achada, com aquele valor achado. Irmãos, a celebração daquela mulher pela dracma mostra também esse valor. Não só ela procura, mas fica muito feliz quando encontra. Eu acho incrível a ideia da moeda, porque a moeda na época, irmãos, ela tinha a imagem do imperador César. Vocês lembram de um momento onde os fariseus, querendo pegar Jesus em algo, falou assim, é lícito dar tributo a César? Jesus pega uma moeda. E quando Jesus pega a moeda, ele fala assim, de quem é a imagem nessa moeda? E eles falam, de César. Então Jesus diz, então dê a César o que é de César. Olha o princípio que Jesus usa. A imagem é de César. Se a imagem na moeda é de César, que seja dado a César o que é de César. Irmão, você é a dracma, a moeda perdida. Mas em você tem um valor, tem a imagem do seu Criador. E se há em mim e em você a imagem do nosso Criador, que seja dado a Deus o que é de Deus. Aleluia! A primeira verdade bíblica sobre a graça é que a graça não é o homem procurando a Deus, mas Deus procurando o homem. Procura por quê, Drummond? Porque o próprio Criador colocou um valor. O próprio Criador derramou de si sobre o homem. E por isso ele procura. Essa é a graça, é um favor que esse homem não merece, mas é um valor que o próprio Deus deu para esse homem. A gente continua falando sobre a graça no próximo vídeo.